Então eu fiquei pensando como dimensionar para o nosso ouvinte o que é o Fernando Alonso. Por que o Fernando Alonso é um fenômeno de pilotagem? Ele não é um grande piloto só. Ele é um fenômeno de pilotagem. Não só porque o Alonso é o piloto que, por 11 pontos, não é pentacampeão do mundo. Bastava ele distribuir 11 pontos, ele era 5 vezes campeão mundial. Isso é um detalhe estatístico que muita gente pode até questionar. O que eu vou dizer aqui agora é que eu acho que é mais difícil de questionar, embora não exista, ou não exista quase nenhuma, né? Frase inquestionável, pensamento inquestionável. Então eu estava pensando, Raposo, eu estava matematizando aqui uma estatística que apareceu até no caractere da Fórmula 1, caractere oficial da Fórmula 1, caracteres que eu critico tanto na pré-temporada, né? Mas no sábado apareceu ali 22 anos da estreia do Alonso na Minardi. 22 anos exatos que bateu no sábado. Né? Aliás, o Philip Horton no Twitter colocou uma coisa fantástica, né? 1/3 da história da Fórmula 1 foi percorrido entre o primeiro pódio e o último do Alonso. 1/3 de todas as corridas da história da Fórmula 1 foram percorridos entre os dois pódios do Alonso. Então eu fiquei pensando, como que eu dimensiono isso para o ouvinte? Como que eu desenho isso, não que o ouvinte precise de desenhar? E quantas diferenças daquela Minardi para essa Aston Martin de hoje também, né? Também. Mas não, ele não conseguiu pódio com a Minardi, né? Mas não, mas problema... em termos de regulamento, de carro, a evolução que a Fórmula 1 foi passando. É exatamente isso. Então, Raposo, pensando, eu cheguei e falei, eu vou fazer o seguinte desenho. Para que as pessoas dimensionem o que é 22 anos, ou o que são, para falar o português correto, o que são 22 anos andando em altíssimo nível. É como imaginar, prestem atenção nos anos que eu vou citar, tá? É imaginar o Ayrton Senna brigando pelo título do Campeonato Mundial de 2006, tá? Um piloto andar em alto nível por 22 anos. É imaginar Piquet e Prost andando bem, altíssimo nível, no ano de 2002. Imagina eles indo até 2002 andando em altíssimo nível. É imaginar o Vettel brigando por título, ou andando em alto nível, brigando por título depende do carro, mas imaginar o Vettel andando em alto nível em 2030. Alguém consegue imaginar o Vettel andando em 2030? É imaginar o Schumacher sendo aquele velho Schumacher em 2013, sendo que a gente viu em 10, 11, 12 que já não era mais o mesmo Schumacher. E para fechar o raciocínio, para comparar com a longevidade do Alonso, é imaginar o Verstappen brigando em altíssimo nível no ano de 2037. Tudo isso que eu fiz, gente, é matematicamente 22 anos da estreia de cada um desses pilotos que eu citei. Então, Raposo, como eu coloquei hoje em dia, falava sobre isso hoje à tarde. É muito possível que nós estejamos vendo o maior exemplo de excelência duradoura da história do esporte. Não é o maior piloto, não estou falando que é o maior braço, mas a duração da excelência do Alonso é o que me impressiona. Então, essa citação que eu falei do Senna em 2006, 22 anos, de 84, né, do Schumacher em 2013, do 22 anos, do 91, ou do Verstappen em 2037, 22 anos de 2015, pegando a estreia desses pilotos, é isso. Para a gente ter uma dimensão do quão absurdo é esse cara ainda estar lá, fazendo o que ele faz, andando no nível que ele está andando.